Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste domingo o Evangelho nos ensina a aproveitar as graças ou oportunidades que Deus nos dá todos os dias e que para isso é necessário insistir na oração e se desapegar das coisas terrenas. O Evangelho de São Marcos nos conta que um cego estava sentado à beira do caminho implorando esmolas. Este episódio aconteceu na região de Jericó, muito perto do Mar Morto e das montanhas, onde Jesus jejuou por 40 dias antes de sua vida pública. No tempo de Cristo, Jericó já era uma cidade milenar e muito rica. Situado no meio do deserto, era um belo oásis junto ao Rio Jordão, refrescada por muitas nascentes que surgiam nas proximidades. É por isso que muitos judeus ricos passavam férias nela, como Herodes, que ali construiu um de seus palácios, onde passou os últimos dias de sua vida. Este era, por isso, um lugar ideal para os desafortunados, pobres e miseráveis, um lugar onde podiam pedir esmolas aos ricos e viver da caridade, ou pelo menos da compaixão dos outros. Jesus realizou vários milagres por estes desafortunados de Jericó, como nos contam os evangelhos. Entre estas pessoas necessitadas, havia um cego cujo nome nem os seus contemporâneos conheciam, porque o chamavam pelo nome do pai, o filho de Timeu, que significa Bartimeu. Como tantos outros dias de sua vida, esse cego estava sentado à beira do caminho, mendigando. Jesus saiu da cidade na companhia dos seus discípulos e uma grande multidão não queria deixá-los ir embora sem receber um pouco de saúde para suas almas ou para os seus corpos. Bartimeu teve a providência de mendigar no exato momento em que Jesus saiu de Jericó para Jerusalém. Para dizer a verdade, Jesus fez com o cego de Jericó o que fez e faz com cada homem. Fez-se desejar, fez-se procurar e deixou-se encontrar. Diz o profeta Isaías: deixei-me encontrar por aqueles que não me procuravam. Ele fez com Bartimeu o que faz conosco. Veio ao nosso encontro quando não o procurávamos. É Jesus que passa. São Lucas acrescenta-nos um detalhe. Habituado à serenidade das cidades desertas, ao ouvir o barulho da multidão, o cego perguntou o que estava acontecendo, e eles responderam que era Jesus, o Nazareno, que passava. É Cristo que passa. O que pode acontecer conosco poderia ter acontecido também com ele. Se ele não tivesse tomado a consciência da graça presente de Cristo que passa, Cristo passaria por ele. É a atenção que temos que ter com cada graça atual, cada toque divino que inspira a alma e espera a resposta, e que, se não respondermos, continua seu caminho. Devemos estar atentos às passadas de Jesus diante da nossa alma. Isto acontece nos pobres que nos pedem caridade, acontece na dor dos que nos rodeiam, acontece na aridez da nossa alma, acontece na palavra do Evangelho que lemos todos os dias, acontece em cada missa e em cada comunhão, acontece em cada momento do nosso dever de Estado, acontece em cada inspiração, em cada consolação e, sobretudo, acontece quando estamos crucificados em cada provação. Ao ver que era Jesus, o cego começou a gritar, e ele deve ter gritado de uma forma extraordinária, no máximo de sua voz, até ficar rouco, com tanta força que parecia que iria ensurdecer a multidão que cercava Jesus. Por isso os discípulos e os curiosos que seguiam a Cristo tiveram que gritar por sua vez para silenciá-lo. Mas em vez de se calar, ele gritou ainda mais alto. Foi um duelo de gritos em que o cego, sendo um contra muitos, não se deixou vencer. A multidão não teve misericórdia de sua cegueira e se opôs a que esse mendigo atrapalhasse o Senhor, pois muitos o repreendiam para que se calasse. Contudo, o cego, modelo eminente de oração que Cristo tantas vezes louvou,
Ao saber que Jesus passava, teve uma vontade tão grande de encontrá-lo e de tocá-lo, de falar-lhe e suplicar-lhe, que superou todos os obstáculos que surgiram em seu caminho. A cegueira, a multidão que se opunha a ele, os gritos que procuravam silenciá-lo. Ele pôde dizer como o Salmo 69:4: Estou exausto de tanto gritar, minha garganta queima, meus olhos estão consumidos de esperar pelo meu Deus. E o que ele estava gritando? Ele gritava e dizia: Filho de Davi, tem piedade de mim. 2 vezes Bartimeu expressa sua fé com esta bela expressão. É um ato de fé e um pedido. Ele não sabia que através da sua boca o Espírito Santo estava ensinando uma linda oração para nós. O cego reconheceu que Jesus é o Messias esperado por Israel, o prometido dos descendentes de Davi. Bartimeu confessa que Jesus é descendente de Davi e, portanto, rei de Israel. E é por isso que lhe pede: tem piedade de mim. Ele reconhece que Jesus pode ter misericórdia, ter piedade dele, e pede porque reconhece e confessa que pode curá-lo. Ele não pede à multidão que passa, como estava acostumado a fazer, para dela receber alguma coisa. Ele pede apenas a Cristo, porque sabe que Cristo que passa pode curar a sua miséria e a multidão que acompanha a Cristo não pode fazer isso. Este é o ato de fé de Bartimeu. Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: coragem, levanta-te, Jesus te chama. E o evangelho continua. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Jesus atendeu o pedido do cego, mas o mais surpreendente é a atitude de Bartimeu. A primeira coisa que ele faz é jogar fora a capa. Pensemos no que era aquele manto de um mendigo cego naquela época. Apenas um pedaço de pano sujo e cheio de buracos, cozido e recosido talvez por alguma mão piedosa. Eram todos os seus bens e posses. E o cego jogou. Não deixou que o atrapalhasse, mas jogou-o fora sem se preocupar em perdê-lo, sem pensar no que faria sem ele durante o inverno rigoroso, porque naquele momento o seu manto poderia impedi-lo de correr para o Salvador. Para ir até Jesus, Bartimeu joga fora tudo o que o incomoda, tudo o que o atrasa, tudo o que poderia fazê-lo tropeçar e cair. É melhor correr nu para Cristo e alcançá-lo do que estar vestido com a armadura e vê-lo de longe. O manto de Bartimeu, símbolo dos nossos impedimentos. Quantas vezes o nosso anjo nos deve ter dito: coragem, ele te chama, e o nosso caminho foi prejudicado por centenas de afetos terrenos com os quais nos enrolamos, tropeçamos e caímos incessantemente, sem chegar a Cristo. Jogando o manto, Bartimeu saltou em direção a Cristo. A ousadia ao jogar fora o manto simboliza a vontade de deixar tudo. Esse salto, por outro lado, é um sinal da disposição, da prontidão e da rapidez na resposta. Cristo é inimigo dos atrasos. Seus chamados exigem resposta imediata, exigem que pulemos no mesmo instante. Todas as demoras da nossa vida fazem-nos ver Cristo de longe. Já não é Cristo que passa, é Cristo que passou. Jesus então lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. O cego, porque era cego, queria ver. É também isso que devemos pedir: ver. Ver aqui pela fé e no futuro pela visão. Quero ver Deus, dizia Santa Teresa quando era criança. O céu será ver. A alegria da alma consistirá em ver sem véus. Vai, a tua fé te salvou. Jesus vê e lê o coração do homem, sabe tudo o que o cego de Jericó pede. Ele sabe que pede a vista, mas não só a vista. Por isso lhe diz que a sua fé não só o cura da cegueira, mas também o salva. Dá-lhe a saúde da sua alma, porque Jesus vê o coração do cego. Vê também que a fé do cego é uma fé salvífica, é uma fé eficaz.
Jesus, olhando para o coração do cego, vê que se trata de uma fé permeada de grande caridade. Jesus, no gesto de Bartimeu, vê a fé na sua divindade, no seu messianismo, no seu poder. Ele vê esperança e confiança na sua misericórdia, na sua compaixão. Ele vê caridade no seu gesto, porque o cego faz um ato de amor por aquele Jesus que passa. Vê que se trata de uma fé autêntica e operante, porque essa fé faz com que o cego se reconheça como miserável, necessitado, pecador, fraco, vazio e deitado no abismo do pecado. Ele vê que esta fé é tão forte que o faz pular e abandonar tudo para correr atrás dele e o faz superar todos os obstáculos que o separam de Jesus. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. É assim que terminam os verdadeiros atos de fé, no seguir a Cristo. E assim Bartimeu nos mostra que Jesus curou não só o seu corpo, mas também a sua alma. Ele não foi para casa para ver como era a sua família, não foi às margens do Jordão para ver como era aquela corrente que tantas vezes ouvira, não foi ao palácio de Herodes para ver pela primeira vez a beleza e o luxo daqueles lugares onde tinha implorado por esmola tantas vezes. Ele foi atrás de Cristo. A primeira coisa que viu quando recuperou a visão foi Cristo e depois não quis ver mais nada. Nisto, Bartimeu é um precursor de São Paulo, que depois de ver a Cristo pela primeira vez no caminho de Damasco, antes de ficar cego, pôde escrever aos Coríntios: não quis saber nada entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Não queria saber mais nada, não queria ver mais nada. Tendo visto Cristo, ele viu tudo. A primeira coisa que Bartimeu viu neste mundo foi o rosto de Cristo. E Bartimeu, o gritador, ficou em silêncio a partir de então. Ele simplesmente seguiu ao longo do caminho. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe, nos conceda a graça de abrir os olhos diante do Senhor que passa e nos chama. Que pelo seu coração imaculado nos conceda a graça de nos libertarmos das amarras que nos impedem de seguir o Evangelho e nos entregar totalmente a Cristo. Assim seja. Amém.